pessoal, aqui é a Daniela do Bem Canadá. Hoje estamos com a Milene Martins, ela é empreendedora de Toronto e tem uma história muito interessante para nos contar. Vamos acompanhar? Obrigada, viu, por estar participando aqui do nosso projeto do Bem Canadá e por participar e dar o seu relato do que aconteceu com você. Eu queria que você me contasse qual é a sua história. Bom, é um prazer, né, estar aqui, podendo conversar com vocês e contarem um pouquinho daquilo que eu experimentei nesse último ano. Realmente foi uma grande surpresa para mim. Uhum. Eu não esperava, porque eu já tenho uma filha de 21 anos, eu já sou avó, né, avó do João Gabriel, meu neto tem 3 anos. E como esse é o meu segundo casamento, eu sempre desejei, mas não coloquei isso como prioridade. Se fosse da vontade de Deus, ok, se não, tudo bem, né? Deus tem planos e propósitos em todas as coisas. Então você estava tentando engravidar. Tentando assim, Daquele não jeito, né? prevenindo, não fazendo, tipo Muitos assim, planos. muitos planos, Era aquela questão de você orar, descansar e seja feita a vontade de Deus. Isso você já estava perto dos 40 anos. 40 anos, isso. Já estava com 40 anos. 40, porque eu já tenho 41, 40 anos, eu estava com 40 anos. Tá, então você teve, quantos anos tem seu primeiro filho? É filho ou filha? Minha filha tem, eu tive ela, eu tinha 21 anos. Ela tem, Ela tem então, 21 anos. 21 anos. Ela mora aqui? Não, mora no Brasil. Ela mora no Brasil. Então você já casada. é avó, já tem aí um bebê, um netinho de 3 anos. E agora minha bebê. E aí, né, Minha resolveu... bebê de um netinho de um menino de 3 anos. Ah, a tia é mais nova, né? Eu A tenho tia mais nova. eu tenho tios mais novos que eu também. Tem um Também? monte, inclusive. Ah. Então, aí tudo bem. Aí você, né, resolveu arriscar aí, ver se ia engravidar. E aí, o que aconteceu? Engravidou? Eu engravidei em março do De ano passado, 2019. 2019, né? Minha Certo. menstruação sumiu, desapareceu. E eu não esperava muito que seria uma gravidez, porque eu tenho um ovário policístico. Meu útero é invertido. Certo. Então, há dificuldades maiores para engravidar, né? Por causa disso. Entendi. E aí, em março, minha menstruação sumiu. Só que eu não me preocupei por ter ovário policístico, porque a gente tem essa oscilação de menstruação, né? Às vezes atrasa um pouco. E eu até pensei que pudesse ser o princípio de menopausa. A gente sabe que tem menopausa precoce, né? Sim. Até pensei nessa possibilidade. E aí a minha menstruação, aí eu fiz o exame por ter tido muito tempo sem menstruar, eu falei, não, vou fazer o exame porque talvez seja uma gravidez. Então, no final do mês de abril, início do mês de maio, eu fiz o teste, aquele de farmácia, e deu positivo. E aí eu procurei os médicos para poder ver, né, que agora já tem, então tinha que fazer uma consulta para ver como é que tava. Aí você começou a passar com obstetra ou midwife? Não, obstetra. Obstetra, ok. Aí depois é que eu optei pela midwife. Ah, tá bom. Depois que eu acabei optando pelo midwife. Então você foi no seu médico de família? No médico de família, fui fazer os exames. E aí foi constatado que realmente eu estava grávida. Aí foi pedido, né, solicitado o exame de sangue. E no início do mês de maio, metade do mês de maio, mais ou menos, eu identifiquei que eu estava grávida de 7 semanas. Certo. E aí fui caminhando com a gravidez e tal. Fiquei feliz, fiquei muito, né? A gente acaba ficando. É meio uma surpresa. Só que aí na hora que eu fui... Aí depois começaram as complicações. Começaram a vir as complicações. Quando eu fui fazer os exames, ao primeiro ultrassom dessa gravidez, o coraçãozinho do bebê não estava batendo. No primeiro ultrassom? Da primeira ultrassom dessa gravidez. E aí a pessoa que fez, né, achou muito estranho, mas talvez pelo exame de sangue, claro, a gente já conhece, sabe como é que funciona, ele falou que deveria estar batendo, não estava batendo. Só que depois de uns 10 dias, depois eu comecei a menstruar e comecei a sentir muita dor, né? Então, assim, eu comecei a ficar triste, chateada, e como se eu estivesse já perdendo o neném. E realmente é o que aconteceu. Depois de indas e vindas nos médicos,
fazendo um monte de ultrassom, foi identificado que o bebê estava descendo, né? E na última ultrassom estava descendo. Então, eu realmente estaria perdendo o neném. E aí, no início do mês de junho, uma das últimas, meu médico de família me encaminhou para um obstetra, para ele ver e analisar direitinho, ver o que poderia fazer, se poderia estar inserindo, né, injeções de hormônios para poder tentar segurar o bebê, mas não tinha mais jeito já. E aí eu tinha expelido, nesse meio tempo de idas e vindas, né, aos médicos, e fazendo ultrassons, exames, eu tinha expelido um coágulo. A dor era tão grande, tão forte, eu tinha expelido um coágulo, e como se fosse mais ou menos desse tamanho, como se fosse um embrião mesmo. E depois que aconteceu isso, parece que a cólica sumiu e a menstruação se estancou. E aí eu fui fazer o exame, realmente não tinha nada mais, o bebê já tinha sido expelido e eu estava realmente... Então, desse seu primeiro exame que você constatou que o coração não estava batendo, até você expelir, né, esse coágulo que você fala, quanto tempo levou? Levou mais ou menos uns 20 ou 25 dias. Então, não foi tempo demais? Foi Para muito... eles tomarem uma atitude? Foi tempo, isso foi. Mas é porque no início eles estavam tentando segurar, como? Né? Eles me deram medicação e tentaram segurar. Só que quando eles me encaminharam para o primeiro obstetra, não foi 21 dias não, acho que foi menos. Não foi 21 dias não, foi praticamente uns 10 dias. Pediram repouso absoluto, eu fiquei de repouso. E falaram que não era para poder ficar dirigindo, não precisava fazer esforço, né? Era para poder realmente ficar de repouso para tentar. Foi mais ou menos uns 10 dias, desculpa, não foi 21 dias não, foi mais ou menos uns 10 dias. Certo. Mas eles tentaram, assim, me encaminharam para esse obstetra, só que aquela coisa de encaminha até marcar, demora uns 2, 3 dias para marcar, depois tem que fazer ultrassom, aí vai para ultrassom. Então, existe toda uma logística. Para mim, eu entendo, assim, eu não posso reclamar do atendimento de forma nenhuma. Para mim foi excepcional em todos os momentos, desde a primeira vez até a última, até o parto, até pós-parto, não posso reclamar. Foi muito bem atendida. Eu entendo como propósito de Deus, né? Na minha vida. Eu creio que, assim, Deus entrou, assim, é como se Deus estivesse falando assim. Não é o tempo, mas eu conheço realmente a sua vida e sei aquilo que vai. Deus sabe, às vezes o não de Deus agora, ele acaba... lá na frente a gente acaba entendendo. Então eu chorei muito, chorei demais, eu me tranquei no quarto, orei, clamei, sou cristã, né? E busquei muito a Deus. E, infelizmente, não teve... Felizmente, né? Deus sabe todas as coisas. E sentir paz no coração, aquela dor, né? Que realmente, acho que todas as mães que às vezes tentam engravidar e não conseguem, e lutam por isso, às vezes elas sentem realmente muita dor. É uma dor que você espera muito, você sonha e, infelizmente, acontece. E a gente... Só Deus conhece realmente, sabe o que realmente você sente. Aí descansei. Continuei minha vida, tocando a minha vida, tentando superar. Às vezes a gente lembra e tudo, mas superando. E passou um mês depois, no dia 5 de julho, eu viajei. E na minha viagem, a menstruação sumiu. Eu entendi que era por causa da regularização, né? Da perca do bebê, né? Do aborto. Então tem um tempo para você realmente engravidar novamente. E aí eu... né? Para engravidar novamente, para regularizar a menstruação. Certo. Você tinha perdido o bebê e você ainda não tinha chegado à sua próxima menstruação ainda. Isso. Certo. E eu pensei que fosse por causa do aborto que eu tive. Entendi. Só que aí chegando de viagem, resolvi fazer o exame. Fiz o exame positivo. Aí eu fiquei muito surpresa. E eu até falei, Deus, eu não tô brincando, não. Você não brinca comigo, não. Foi até uma expressão que eu usei para o Senhor, né? Falei, não brinca comigo, não. A gente quando espera, né? E aí voltei na mesma médica que constatou que eu tinha perdido, né? No médico de família. E ela olhou todos os exames. Quando eu cheguei e falei, ela falou assim, olha, praticamente impossível. Você tá me contando, não faz sentido. Você tem 5 cis. Os meus cis são 2, aproximadamente 5 centímetros de alguma coisa, quase chegando a 6 centímetros.
e 3 cistos de 3 centímetros, quase chegando 3 centímetros e 20 e 10. São 3 mais ou menos desse tamanho. Ou seja, são 5 cistos. No seu útero. Então, é praticamente quase, se você for somar a soma deles, dá quase um bebê, né? Então, ela até me perguntou, você não sente dor? Você não tá sentindo dor? Você nunca sentiu dor por causa desse cisto? E realmente eu nunca senti. Aí ela me encaminhou para fazer o exame. Eu fiz o exame para fazer. Aí ela falou: vou te pedir logo o quantitativo, para saber exatamente com quantas semanas você está. E nesse exame quantitativo foi identificado que eu estava de mais ou menos, que eu tinha engravidado a data, mais ou menos, era exatamente a data da perda do embrião, do aborto. Então eu engravidei pelos cálculos, né? Depois ela fez ultrassom, pediu ultrassom, eu engravidei praticamente 2, 3 dias depois. Que você perdeu o outro. Então eu creio que realmente foi um milagre, foi uma coisa assim, sobrenatural. E depois que você perdeu aquele bebê, logo depois você continuou tendo essa hemorragia ou essa menstruação? Não, ela estancou. No mesmo dia que você... Parou. Ah, entendi. No mesmo dia parou. Exatamente no mesmo dia parou. Não limpou, na verdade. Ficou limpo. Ficou limpo. Ficou preparado já para o próximo. Mas os cistos estavam lá, né? E aí, aí, como ela já sabia disso, ela teve mais cuidado, né? E aí, uma das coisas que assim, eu admirei muito é porque quando eu coloquei que eu tive pré-eclâmpsia no início da minha gravidez, né, há 21 anos atrás, a atenção deles é totalmente diferente. Eu fiz durante a gravidez toda umas 5 ou 6 ultrassons. Nas ultrassons todos, aí eu fiquei muito preocupada, porque com o cisto, como é que vai o cisto e o bebê vai crescendo, né? Então era uma preocupação minha. Sim. E a cada consulta médica, cada ultrassom, os cistos eles estavam aumentando, mas não tanto quanto o bebê, né? Então o bebê foi crescendo, crescendo, crescendo. E o cisto aumentava assim, uns 20 centímetros, às vezes 1 centímetro, mas aumentaram. Na metade da gravidez, quando eu estava mais ou menos de 7 meses, aí eu fiz uma outra ultrassom, e depois de identificar que o bebê estava perfeito, tudo certinho, né, e crescendo, né, depois eu fiz aí numa das ultrassões descobri o sexo, era uma menina, e fiquei muito feliz por ser uma menina. E nessa ultrassom foi identificado que 2 cistos tinham sumido. O pessoal estava já só com 3 cistos, 2 cistos sumiram. Eu falei, que bom, então me preocupa menos, né? Só que os cistos, eles estavam no canal da vagina, exatamente por onde o bebê desce, ia passar. Né? Ia passar. Então, eles não teriam espaço, o bebê não teria espaço para passar. Por causa disso, eles optaram, né, em fazer um parto cesáreo, marcar um parto cesáreo. E eu já me preparei para isso, para ser um parto cesáreo. Depois de 7 meses, que já tinha expelido 2 cistos, né? Aí eu fiz mais 2 ultrassons. Nessas ultrassons, aí na última, como já tinha o parto marcado, tudo direitinho, estava tudo certo, minha gravidez estava super tranquila, eu preocupada por causa da minha pressão não subiu, ela ficou controlada, né? Eu não engordei muito, que era um dos fatores que eu fiquei muito preocupada, porque eu tive problema na primeira gravidez. E minha gravidez foi super tranquila, o atendimento deles que beleza, né? foram excepcionais. Eu acho assim, olha, atendimento, exames de sangue, exames disso, muitos exames, o parto foi excelente. Aí antes de fazer o parto, tinha marcado o parto para o dia 5 de março, numa quinta-feira. E numa sexta-feira, antes dessa quinta-feira, dessa semana, eu fiz a última ultrassom, para poder saber como é que está o bebê, né? Se estava deitado para encaixar e como estava a situação do cisto, para na hora de cortar, para não cortar exatamente no cisto, para não dar uma hemorragia, porque a preocupação deles era exatamente essa. E aí a menina que foi fazer ultrassom, ela falou, não vejo o cisto, não sei o que está acontecendo. Eu falei assim, eu sei. É milagre, eu sei o que está acontecendo. Graças a Deus. Aí eu fiquei muito feliz. E aí, mas aí vocês tentaram fazer o parto normal ou não? Continuou? Não. Continuou cesáreo por causa da própria pressão. Mas aí nesse dia da ultrassom, é bom eu ressaltar isso, que ela ficou tão surpresa. E ela virou e falou assim, eu já tinha vestido a roupa, né? Ela falou, não, vamos fazer de novo, vamos tentar de novo, tira a roupa de novo. Eu tirei a roupa, deitei de novo, ela tentou fazer o exame de novo.
porque ela estava surpresa que realmente os outros 3 cistos sumiram. Aí ela falou, realmente, não estão sumindo. Ela E mexeu com depois nada. que o bebê nasceu, você chegou a fazer algum exame para ver se você... Ainda não fiz do cisto, ainda não Tá fiz. nas mãos de Deus, né? Sabe por que eu não fiz? Não fui ainda. Fui no médico só para poder ver a questão da cicatriz, né? Para ver se tá ok. Eu tô bem. E a gente sabe que essa situação do Covid está um pouco mais complicada. Então, eu evito sair ao máximo, principalmente aí ao médico, para poder ver, né? Então, Sim. nesse momento, isso não é prioridade na minha vida, né? Minha prioridade é cuidar da bebê. E você tá com uma bebê de 3 meses. Ela nasceu já como que tava a Covid? Já tinha estourado essa? Estava no início. Eu estava até super preocupada, porque já estava já no início, mas não estava tão muito, não. Uma semana depois do nascimento da minha bebê, é que estourou, que os médicos, que os hospitais fecharam tudo. Então, assim, ela nasceu exatamente um pouquinho antes, né? Eu não E sofri, aí assim, depois que você fez com o midwife, você fez o acompanhamento isso, com o midwife. midwife. E aí, então, elas te acompanham por 6 semanas, né? Ela só acompanhou por uma semana por causa da Covid. E depois, como é que foram as outras consultas? Depois eu só. Como é? Elas me orientaram, se tivesse algum problema, eu voltava, né? Eu ia na clínica, agendava a clínica. Mas como a bebê estava crescendo, estava mamando, estava dormindo bem, estava se alimentando, não tinha, né, aquelas questões que eles fazem, né, do acompanhamento, que é ver a questão do peso, do centímetro, estava crescendo, então não teria motivo de me alarmar muito. E eu fiquei realmente muito preocupada em ir no hospital, ir na clínica, porque a gente sabe, Mas elas não fizeram nada nem por vídeo, nem por telefone, nenhum tipo de não, consulta? porque estava no início, eles não estavam nem sabendo como iriam proceder. Entendi. Depois, a minha vizinha teve também, e aí no caso dela já foi um pouquinho melhor, que eles foram, aí marcaram, agendaram uma consulta, aí eles já se prepararam, né? Porque estava exatamente no início da pandemia. Então eles não sabiam como iriam proceder, né? Então, assim, a minha vizinha dela foi tranquila, aí quando ela falou, não, Milene, tá tranquila, é uma pessoa por vez, você pode ficar tranquila, pode ir. Aí eu liguei para eles e pedi para marcar. Mas foi uma visita muito, assim, rápida, até encaminhar já tinha passado aquelas 6 semanas que eles fazem o acompanhamento. Então, não, aí já teria que encaminhar já logo para o pediatra, já encaminhei já começou a questão das vacinas e tudo tranquilo. Você já teve essa primeira consulta, então, com o pediatra? Já estou na segunda consulta, que vai ser agora dia 5 de julho. Olha, vou te falar. E ainda foi uma gravidez tranquila. No final das contas, foi uma gravidez que foi dando cada vez mais certo, né? Foram sumindo os problemas. Foram. E você chegou a tomar algum remédio para pressão ou não precisou também? Não precisei. Não precisou tomar nada. Controlada e tudo tranquilo. Não tive problema nenhum, desde o início até o final. No parto foi tudo tranquilo, graças a Deus. Eu entrei, era 9, estava marcado para 8 horas o parto, né? Acho que 8h40, 42, alguma coisa assim. Nasceu, depois da preparação do parto, né? Nasceu rapidinho. Tá linda, Larissa, lindeza da mamãe e do papai. Da irmãzinha, do irmãozinho, não posso falar, né? Tem que falar, né? Sim, com certeza. Mas a alegria da casa agora. A minha experiência, assim, além disso, né, de eu reconhecer que realmente é um milagre de Deus na minha vida, e que foi, assim, a Larissa é um presente do Senhor para as nossas vidas. É como se Deus estivesse falando assim, espere em mim, porque eu é que tenho o tempo certo, a hora certa, eu é que faço a hora certa. Então, assim, um dos recados que eu gostaria, além das experiências de ter tido aqui no Canadá, que foi uma bênção, né? A questão do atendimento, como as outras meninas já falaram também, que é excelente, então não tenho muito o que agregar. Mas eu queria deixar um recadinho para aquela mamãezinha, aquela mulher que às vezes está com 41 anos, como eu, às vezes não tem filhos e sonha em ter, está tentando ter e não consegue engravidar. A única coisa que eu poderia falar nesse momento é que se você crê, tudo é possível. Deus é o Deus de milagres, Ele faz da estéril mãe de filhos, Ele pode simplesmente fazer de você, mamãezinha, você que está querendo engravidar, seja pela primeira vez ou pela segunda vez, eu conheço algumas que têm, né? Uma vontade de engravidar pela segunda vez. É que se você clamar, Ele ouve. E Ele pode fazer muito, muito, muito na sua vida. Basta você crer e confiar. Sem dúvida. Para Deus, nada é impossível. É isso mesmo.
Muito né? muito obrigada pela mensagem. Obrigada também pela entrevista, né? Por se dispor a se expor para ajudar outras pessoas. E exaltar o nome de Deus também, que realmente foi um milagre e tudo que aconteceu. E a sua gravidez, na verdade, foi uma tranquilidade, né? Como se nada ali dentro tivesse nenhum problema. No seu útero não tinha nada. Tava, né? Tava nas mãos de Deus. E é isso que a gente sempre acredita, né? Colocar nas mãos de Deus e descansar. Então, a sua fé foi recompensada de uma maneira que te trouxe muita tranquilidade. Isso é bom passar para as pessoas. Obrigada, tá, Milene? Obrigada a você também, obrigada a todos os telespectadores que estão vendo, né? Que essa mensagem possa chegar e possa realmente trazer de conforto para muitas outras mulheres que queiram engravidar e que elas possam realmente receber uma unção de fertilidade. Profetizo em nome de Jesus Cristo. Amém. E que você tenha muita saúde e a sua bebê também. Obrigada, tá? Tá bom, um beijo, viu? Beijo. Tchau. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história, que tenha agregado informação para vocês. E se vocês gostaram, não esqueça, né, como sempre, de deixar o seu like, se inscrever, ativar as notificações e compartilhar com os amigos, tá bom? Então, até a próxima, pessoal.